Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar na Rádio e TV Fraternal, que, como vocês sabem, é realizado todas as quartas-feiras às 20 horas. Eu sou a Mara e vou conduzir o Evangelho desta noite. Estou acompanhada aqui dos meus amigos, o Paulo e a Márcia. E juntos nós vamos desenvolver o texto que eu já vou passar, o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, e fazer as nossas reflexões. Então vamos unidos prestar atenção no texto, ler o texto, e cada um aí do outro lado faça a sua reflexão também. Que possamos ajudar a todos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, que possamos fazer um evangelho abençoado, pautados nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre querido. Então, o texto que nós vamos ler hoje, que nós vamos desenvolver, está no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, a paciência, o item 7. Então, você pode acompanhar pelo seu evangelho ou abaixo do vídeo do YouTube também está a descrição deste texto. Não esquecendo de falar do nosso caderno de intenções. Nós temos um caderno aqui em que você pode enviar o seu nome, ou o nome de algum ente querido que esteja precisando de vibrações. Nós vamos colocar o nome nesse caderno e vamos fazer as vibrações juntos no final do nosso evangelho. Você pode mandar o nome pelo nosso WhatsApp, que daqui a pouco está aí na sua tela, certo? Então vamos dar início ao nosso evangelho, fazendo a prece inicial que eu vou pedir para a Márcia fazer. Sim. Então, assim, nós vamos mais uma vez acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento e nos ligarmos a Jesus, a Maria e a toda a legião do Evangelho. Primeiramente, vamos agradecer a todos eles por mais esta oportunidade, por este momento, pedindo que esse Evangelho adentre em cada lar, em cada local onde há necessidade de luz, de paz e de muito amor. Pedindo que eles nos eleve e que esse Evangelho seja nos inspirado, para que através dele nós possamos nos aprimorarmos, nos melhorar a nossa moral e todas as nossas atitudes durante o nosso dia a dia. Que ele nos abençoe infinitamente neste momento. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos o melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos à leitura. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, a paciência, um espírito amigo, Havre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores.
O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Bom, o texto é bem explicativo, né? Bem bonito. É um texto muito bonito do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Espírito amigo nos agraciou com essa reflexão, né? Baseada nos ensinos do nosso querido Mestre Jesus. E a gente, por nós, quantas vezes a gente fala, Deus me dê paciência, Deus me dê paciência, eu não tenho paciência. Falamos a boca para fora, né? Porque a gente fala como se Deus fosse resolver, como se nós fôssemos vítimas dos nossos sofrimentos. E na realidade nós não somos vítimas. Como o texto diz, e a gente sabe, a dor, o sofrimento é uma bênção divina para nos aprimorar, para nos fortalecer. Aprimorar na nossa evolução espiritual, certo? Na nossa evolução moral. Nós sabemos que com a dor a gente evolui. Nós sabemos que com o sofrimento a gente segue adiante, a gente expia as nossas faltas. Mas há o mal sofrer e o bem sofrer. O mal sofrer é aquele que nos leva para o vitimismo, para a revolta, nos faz nos afundar com esse sofrimento. E o bem sofrer é aquele que nos faz crer em Deus, nos leva para frente, um sofrimento em que a gente tem resignação, mas é uma resignação ativa, em que nós vamos fazer a nossa parte para sanar, para tentar sanar esse sofrimento, baseado sempre nos nossos atos, de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que nos deu a diretriz para os atos com ética moral, com amor, com crescimento espiritual. Então, se a gente se basear pelos seus ensinamentos, a gente vai saber quais são os nossos atos para sanar esse sofrimento. Mas tenho fé de que Deus está sempre nos olhando, nos abençoando e nos protegendo. E que a nossa parte tem que ser feita, mas Deus faz a parte dele também. E quando chega no momento em que a gente já fez de tudo, a gente tem que crer que Deus vai fazer o restante. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E muitas vezes a gente se revolta e perde a paciência, né? Essa paciência que o texto diz. E a paciência é uma virtude que tem que ser aprimorada. Porque a paciência é a mais alta expressão da caridade moral. É difícil, né, entender essas palavras, mas o que é caridade moral? É a gente procurar ser melhor moralmente. É a gente perdoar os nossos sofrimentos. Porque esse sofrimento, na maioria das vezes, né, ou em todas as vezes, eles são trazidos pelas pessoas que fazem parte da nossa vida. São sofrimentos, são dores que os que passam por nós, sejam numa família, no nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas relações, trazem os sofrimentos para testar os nossos limites e para fazer com que a gente evolua, que a gente espie alguma coisa, que a gente tem que espiar, que nada é feito sem que Deus queira que seja feito. Então a paciência é esse antídoto, que se a gente souber cultivar, a gente vai ter o antídoto contra a revolta, contra a mágoa, contra o ódio, sabendo que a paciência é, antes de tudo, a esperança de que Deus, como eu já disse, vai nos abençoar, já está nos abençoando, e não cai uma gota de água no mundo, em nossas vidas, sem que Deus queira. Então Deus está sempre nos apoiando, nos suportando,
nós estamos sempre sob os olhos de Deus. E assim eu abro a palavra, a reflexão aos nossos amigos aqui, que também tem muito a nos dizer. Vai lá, Paulo. Opa! Bem, a Mara comentou que a dor é um caminho da evolução. Aqui está dizendo que a dor é uma bênção, e de fato ela. A gente só aprende com a Dor. né? E aqui no final a gente diz assim, ó, que o Cristo foi um modelo. Cristo foi um modelo de sofrimento. Ele não precisava sofrer, precisava? Não Então, merecia. todos que cruzaram o seu caminho, mas espera aí, então você tem um parente difícil que te causa dor, você precisa aprender com ele, não é isso? Sim. Cristo não precisava aprender com ninguém. Porém, Sim, passou. tanto por os romanos quanto com os judeus, ele passou todo o Calvário. E qual que era a necessidade dele sofrer? Nenhuma. Porém, aqui ele está dizendo bem, esse espírito, né? Que se a gente se espelha no Cristo, que era o modelo, não precisava, mas sofreu, e nós mortais, não precisamos sofrer? Então aqui é justamente uma recomendação que ele diz o seguinte, né? Que nem sempre a dor é uma bênção, sim, mas essa dor vai fazer você fazer reflexões a respeito do seu modo de vida, né? É porque a felicidade não faz. Quando a gente está num estágio feliz, confortável, a gente nem pensa muito em evolução, em Deus, não é verdade? Quando você vai... Aí tem o que a Mara está dizendo, a gente pode fazer dois comparativos. Quando você vai numa farmácia e quando você vai num cruzeiro de viagem. Você vai sentir dor no cruzeiro de viagem? Quando você foi na farmácia, por que você foi na farmácia? Porque precisa de um remédio. Porque você precisa de um remédio, né? Mas esse remédio é para curar você, não é verdade? E aí, se você se curando, você pode fazer o seu cruzeiro, não é verdade? Então, é um comparativo que a gente faz, e esse espírito vem dizer para a gente o seguinte, olha, todos nós estamos aqui, não é exatamente para, né? Nós estamos aqui para o sofrimento, entre aspas, né? Não há sofrimento. Existe o quê? Alguma coisa que você precisa passar. Então aí a paciência, você tem paciência com uma dor de cabeça? Às vezes as pessoas não têm. Às vezes tem paciência com alguém que é difícil, e a gente vai, se a gente for falar de família, de amigos, então é justamente exercitando a paciência, né, Mara? Que você comentou aí sobre essa dor, é exercitando essa paciência que você vai entendendo todos esses meandros da dor. Uma dor de cabeça, não, eu vou segurar um pouquinho, eu não vou tomar remédio, eu vou, né, pensar em outras coisas, de repente ela passa. Então é um exemplo que a gente tem que ter hoje para a nossa vida, né? Quando eu saio daqui, que eu sei que eu vou encontrar um tumulto, mas você vai precisar realmente contar não até 10, né? Nem contar até 1000, mas conte até 10.000, né? Se for necessário, né? Então é uma oportunidade para que a gente possa o quê? Testar exatamente o quê? A nossa paciência, né? Isso faz parte. Mas tenha sempre como modelo Jesus, que não precisava sofrer, E mesmo assim sofreu. sofreu tudo. E nós estamos aqui com todos os nossos problemas, a gente não vai sofrer? É claro que existe sofrimento, né? Então a paciência é preciso. Como vocês já disseram, né? Que nem Jesus é o modelo que já era perfeito e mesmo assim aqui sofreu. O sofrimento, como a gente vê aqui, não é uma penalidade, vamos dizer assim, né? É uma benfeitoria porque nós precisamos ser moldados, lapidados. E é através das dificuldades que a gente passa aqui que se a gente conseguir parar, ter a paciência, respirar e enxergar, é que a gente vai conseguir acertar ou melhorar aquilo que a gente precisa, né? Aquilo que a gente precisa para ter no futuro, sim, uma vida, um caminho melhor. E é engraçado como ele diz aqui, não olhe simplesmente para o chão, olhe para o alto, porque muitas vezes, além de ser o alto, tem dois sentidos, o alto que é das bênçãos de Deus, né, que a gente eleva o pensamento e pede para que ele nos melhore, mas também existe o alto de que muitas vezes a gente fica tão
pequeno, enxergando aquele problema de um tamanho tão maior. Pois é. E quando você sobe para o alto de uma montanha e enxerga de uma visão maior, você consegue ver que aquele problema que parece ser tão grande naquele momento, muitas vezes ele não é. Né? Se você conseguir ter uma visão maior, você vai conseguir ver que existem outras pessoas, outras situações, que muitas vezes é muito maior do que aquilo que você está passando. Sim. Então você consegue respirar melhor e falar, não, não é tão difícil, e quando você faz isso, já passou um dia, 2, uma semana, 2 semanas, um mês, e é aquele problema que era tão grande, ele já não é mais tão grande. Então você consegue melhorar a si mesmo, né? Na realidade, qualquer problema está aqui justamente para isso, para nos melhorarmos a nossa moralidade, os nossos sentimentos, a lapidação que precisamos e vamos passar por ela. Sem dúvida. Não tem como Sem passar dúvida. por isso aqui sem aprender nada. E tem um livro, é um filme, na verdade, Mara, se me permite, tem um livro, um filme muito antigo que se chama Door to Door, de porta em porta, né? E o filho, ele é deficiente, né? Ele é PCD e ele sai como vendedor. No primeiro dia, ele tem, as pessoas olham torto, né? E no segundo dia, ele quase desiste. Mas a mãe fez um lanche para ele, né? Que ele vai comer no almoço. Quando ele abre, está escrito lá, paciência e persistência. Sim. Fechou, deu risada e foi um dos maiores vendedores da história da empresa americana nesse período. Paciência e persistência. É exatamente isso É o que a gente precisa. Sim. Não tem como fugir desse Paciência, caminho. perdão, Isso. perdão pelas adversidades, perdoar o sofrimento, né? A gente precisa primeiro, eu acredito que para a gente passar por um problema, um sofrimento, a gente primeiro tem que perdoar esse sofrimento para que a gente consiga ir trabalhando, fazendo a nossa parte, como eu falei, de tentar sanar, né? E é engraçado que é justamente essa visão espírita que a gente tem, esse caminho, que nos faz ver isso de uma outra maneira, né? De não ficar ali só maldizendo, se lamentando, sem lutar, porque é o que ele diz aqui. Não quer dizer que você não tem problema, que você não tenha dificuldade. Tenha, mas não fique só ali parando nessa mesquinhez de você se lamentar, de lamuriar. Pense no que você pode fazer para você sair dali. Isso. Né? É essa paciência que ele pede, né? Sim. O agir, o caminhar em cima de todas as dificuldades que a gente tem. E aí que a gente encontra, principalmente em Cristo, esse caminho e essa força. É isso aí. Tudo bem. É isso aí, gente. Então vamos dar continuidade ao Evangelho, pedir para o Paulo fazer as nossas vibrações e a prece final. Então, nesse ambiente em que a gente se encontra, onde a gente tem um ambiente de muita luz, quando a gente fala do Evangelho de Jesus, cintilante, luz clara, que essas vibrações que são emanadas a partir de todo esse comentário possam chegar a todos aqueles que necessitam um pouco dessa energia, né? Porque as palavras de Jesus são energias puras, são energias vibrantes, são energias que nos impulsionam para a frente. Que elas possam chegar àquelas pessoas que não se encontram nesse momento, né, para refazimento de todo o seu organismo, de todo o seu corpo espiritual, da sua mente, de seu coração. Que essas palavras possam atingir a todos aqueles necessitados de um alimento. Sempre digo, o alimento físico é importante, mas principalmente do alimento espiritual, onde possamos nos aproximar mais, não da perfeição de Deus, mas nos aproximarmos mais de Jesus. Que essas vibrações da noite possam chegar àqueles que precisam de uma oração, que precisam de um caminho, que possam encontrar o caminho através dos ensinamentos do Cristo, que são os caminhos, que são os ensinamentos mais seguros que nós temos hoje, que nos dá tranquilidade, que nos dá paciência, como foi comentado hoje, para que possamos atingir os nossos objetivos. Que possamos, Senhor, através dessas palavras, iluminar um mundo tão necessitado hoje dessa humanidade em caminhos totalmente opostos ao da caridade,
que possam realmente fazer dos seus corações melhores pessoas, pessoas com objetivos mais nobres, objetivos mais cristãos, porque um dia, Pai, teremos que responder por tudo isso. Enfim, Pai, que tudo isso possa chegar ao nosso planeta e ao universo, se possível. E assim, Senhor, te agradecemos por tudo isso, né? E que todas as orações cheguem a todos os mais necessitados. Te agradecemos de todo o nosso coração, de nossa alma. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos chegando ao fim de mais um Evangelho no Lar. Esperamos que todos tenham sido envolvidos nessas luzes, né, que esses mensageiros do Evangelho nos trazem, mensageiros de Jesus Cristo. E peço a Deus para que abençoe a todos nós, abençoe a você, abençoe a nós aqui, e que possamos estar juntos aqui mais uma vez na próxima quarta-feira. Que a paz de Deus se faça a todos. Até mais. Até lá. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.